Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma e dando continuidade à nossa maratona matemática nos cílios para você que vai fazer o concurso do Metroform. Segue aqui embaixo na nossa descrição o nosso quinto simulado e hoje nós iremos resolver o nosso quarto simulado. Sem muita enrolação, eu só peço que se você estiver gostando, clique aqui embaixo em gostei e se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal. Vamos aí para a nossa primeira questão. Seja f definida aqui nos reais, uma função real definida por f de x igual a 3x menos 18. Para qual valor do domínio, ou seja, para qual valor de x, a imagem de f é nula, ou seja, f de x é igual a zero. Bom, eu sei que f de x, isso aqui é igual a 3x menos 18. E eu quero saber para qual valor de x eu tenho que meu f de x é igual a zero. Então, eu vou colocar no lugar do f de x, zero, e eu vou descobrir qual vai ser o valor de x aqui. Então, 3x menos 18 é igual a zero. Então, eu posso reescrever assim, colocando 3x menos 18 igual a zero. Passo menos 18 para o outro lado, vai ficar mais 18, vai ficar 3x igual a 18 positivo. E esse 3 está multiplicando, passo dividindo, vai ficar 18 dividido por 3, portanto, aqui eu tenho que x é igual a 6. Então, para o valor de x igual a 6, eu tenho que a minha imagem aqui vai ser igual a zero, ou seja, vai ser nula. Então, o x igual a 6 vai fazer com que a minha imagem se torne zero. O item correto dessa questão, então, vai ser o nosso item A de aprovação. Vamos aí para a questão de número 2. Um capital de 50 mil reais, então que é meu capital, foi aplicado no sistema de capitalização simples, ou seja, o juro simples, por 10 meses. Então, já tenho aqui o tempo também, ó, o tempo. E rendeu uns juros aqui de 5 mil reais, que é meus juros. Nessas condições, o valor da taxa, ele quer saber o valor de I, será de quanto? A aplicação foi de quanto? Beleza, olha só. Já que eu estou aqui em juros simples, eu sei que eu tenho que ter J igual a CIT, onde o J aqui é meus juros, que eu tenho a 5 mil, o C é o capital, que nós temos aqui 50 mil, o I é a taxa que ele quer e o T é o tempo aqui em meses, que no caso aqui são 10 meses. Então, no lugar do J, eu vou colocar aqui 5 mil. Isso é igual ao capital, que é 50 mil, vezes a minha taxa aqui, que vai ser o I, vezes o tempo, que no caso aqui são 10 meses aqui. Observe, então, ó, que o tempo está em meses e a taxa é uma taxa mensal. Então, está tudo conforme a unidade aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os 50 mil por 10. Então, vou repetir os 5 mil aqui. Isso vai ser igual a 50 mil vezes 10 vai dar 500 mil, né? Basta acrescentar mais um zero aqui, ó. Então, tinha 1, 2, 3, 4, 0. Eu acrescentei mais um zero aqui, ficando 5 zero. Vezes o I. Agora eu vou passar esse número aqui dividindo lá. Então vai ficar assim, ó, I vai ser igual a 5 mil dividido por 500 mil. Isso então vai ser o valor da minha taxa. Então eu tenho aqui 500 mil. Observe só, aqui em cima eu posso cancelar os números zeros aqui, ó. 3 zeros eu posso cancelar com 3 zeros. Então a minha taxa ficou, o I é igual a 5 em cima sobre 500 embaixo. Aí eu te pergunto, quanto é que isso aqui vai dar em porcentagem? Você pode dividir o número de cima pelo número de baixo, vai dar um número com vírgula, e no final você multiplica por 100 para saber quanto é que vai ser em porcentagem. Eu prefiro simplificar a fração de maneira que fique um número em cima e o 100 embaixo. Como é que eu faço isso? Bom, aqui eu tenho 500. Para que o 500 vire 100, basta dividir por 5. Se eu dividir por 5 embaixo, divide por 5 em cima. E aí vai estar aí o quê? Vai chegar aqui que 5 dividido por 5 dá 1. E 500 dividido por 5 vai dar 100. Então, eu tenho 1 em cima, 100 embaixo. Eu tenho 1 por 100. Ou seja, eu tenho 1% aqui. Então, isso aqui equivale a 1%. Então, a taxa mensal aqui foi de 1%. Item B de bola. Vamos aí para a questão de número 3. Vamos agora para a questão de número 3, que tem assim, ó. Na Câmara dos Vereadores da cidade de Albatroz, de um total de 25 vereadores, 3 são mulheres. Percentualmente, a representatividade das mulheres corresponde a... Você tem duas maneiras de se fazer essa questão aqui, ó. Vou fazer aqui a primeira maneira, que é a que a maioria vai fazer. Se 25 são vereadores aqui, então eu tenho 25 no total. Eu tenho os meus 100% aqui. Bom, 3 aqui são mulheres, que eu quero saber quanto é que é 3 em relação a 25. Então, aqui vai ser meu x. Então, a gente resolve aqui, ó, multiplicando x vezes 25. Isso aqui vai dar 25x. Isso é igual a 3 vezes 100. Bom, isso aqui eu vou só colocar assim, ó, 3 vezes 100. Eu não vou multiplicar
porque eu sei que o 100 dá para dividir por 25, fica melhor para mim. Então, eu vou passar aqui o 25 dividindo, vai ficar x igual a 3 vezes 100 dividido por 25. Pronto. Eu não multipliquei o 3 por 100 porque eu sei que dá para dividir 100 por 25, que dá 4 aqui em cima. Então, basta multiplicar 3 vezes 4. Então, eu vou ter então que x é igual a 3 vezes 4, vai dar exatamente 12%, ou seja, o item correto seria o item A de aprovação. Outra maneira de fazer essa questão é você utilizar a ideia que eu utilizei na anterior. Eu tenho aqui, ó, 3 mulheres de 25 vereadores. Eu quero que apareça aqui uma fração onde o denominador seja o número 100. Para mim fazer o denominador, que é 25, virar 100, ou seja, eu quero que aqui vire 100, basta pegar o 25 e multiplicar por quanto? Por 4. Então, 25 vezes 4 dá 100. Mas se eu multipliquei embaixo por 4, eu tenho que multiplicar em cima por 4. 3 vezes 4 vai dar 12. E aí eu tenho 12 por 100, ou seja, eu tenho 12%. Então, existem essas duas maneiras de fazer. Ou você faz direto aqui, ó, utilizando a ideia de fração, de porcentagem, ou você utiliza a regra de 3 aqui, que também resolve a questão. Então, o item correto da terceira questão é o nosso item A de aprovação no concurso do Metrofor. Vamos aí para a questão de número 4. Marcela toma ao longo do dia 4 copinhos de café de 50 ml, cada um desses copinhos aqui. Então, ela toma 4 por dia, 4 copinhos de 50 ml de café. Ela verificou que no último ano repetiu este hábito de, aqui ó, 290 dias dos 365 dias do ano. E resolveu calcular quantos litros de café consumiu neste período, que foi D. Então, a gente vai calcular quantos litros ela consumiu de café. Observe que aqui nós temos 50 ml. E 50 ml não equivale a litros, né? A gente vai ter que, no final, transformar o ml em litros. Mas vamos lá primeiro resolver uma questão aqui, ó. Um dia, ela toma 4 copinhos. Só que cada copinho desse aqui equivale a 50 ml. Então, eu vou pegar 4 copinhos e vou multiplicar por 50 ml para saber quanto é que ela consome em um único dia. Então, aqui, ó, 4 copinhos vai ficar 4 vezes 50 ml. 4 vezes 5 dá 20 e repete esse zero aqui, ó. Então, nós temos 200 ml. Beleza. Então, isso é em um único dia. Ó. Em um dia, ela toma exatamente 200 ml aqui. Só que ele quer saber em 200 aqui, ó, 290 dias, quanto é que ela vai consumir. Você pode fazer a regra de 3, mas é claro que basta multiplicar 200 por 290. Mas aqui, ó, a regra de 3, ó, um dia ela consome 200 ml. Aí ele quer saber em 290 dias. 290 dias, ela consome x ml. Então, você vai multiplicar e cruzado, ó, x vezes 1 vai dar x. Isso é igual a 290 vezes 200. Vamos fazer essa conta assim, ó. Vou pegar o 29, vou multiplicar pelo 2. Olha quanto é que vai dar. 29 vezes 2. 9 vezes 2 aqui vai dar 18, sobe 1. 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 vai dar 5. Então, quer dizer que se eu pegar 29 vezes 2, vai dar 58. Só que eu tenho que colocar esses zeros aqui. Eu tenho um zero aqui, 2, 3. Então, coloca aqui, ó, 1, 2, 3. Só que essa minha resposta está em ml. Então, quer dizer que nesses 290 dias desse ano que passou, ela tomou exatamente 58 mil ml. Só que como é que a gente faz para transformar em litros? Eu sei que 1 litro equivale a 1000 ml. Eu tenho aqui 58 mil ml. Então, se eu quiser transformar para litros, basta dividir por 1000. Então, se eu dividir 58 mil por 1000, isso vai dar exatamente 58 litros. Ou seja, o item correto dessa questão aqui vai ser o nosso item C de casa. Vamos aí para a nossa questão de número 5. O município X tem um contrato com uma empresa que entrega as correspondências do município. O valor pago mensalmente segue a seguinte função: f de x igual a 1,25x mais 8.000. Onde vamos entender o que é esse x aqui, ó. O x representa a quantidade de correspondências entregues ao longo do mês. Se em determinado mês a quantidade de correspondências, ou seja, o valor de x, né, ó, quantidade de correspondências que ele entregou foi de 20.000, o valor pago da empresa foi de quanto? Então, vamos reescrever essa minha função, ó, f de x é igual a 1,25x mais 8.000. E esse valor aqui de x é exatamente a quantidade de correspondências que ele te deu aqui, ó, 20.000. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 20.000. Então, vou reescrever aqui, ó, f de x
é igual a 1,25 vezes 20 mil, no lugar do x eu estou colocando 20 mil, mais 8 mil. Vou fazer essa conta e a gente vai encontrar o valor que vai ser pago por essas correspondências. Então vai ficar assim, ó, f de x é igual. Para a gente multiplicar aqui, eu vou fazer primeiro uma seguinte mudança aqui. Ó. Observe que esse número tem vírgula e aqui eu tenho um número com zeros. Para cada zero que tiver nesse número, essa vírgula vai andar para a direita. Então eu posso fazer assim, ó, a vírgula anda uma, duas casas e aí eu vou me livrar da vírgula. Então se essa vírgula andar para a direita duas casas, eu tenho que eliminar dois zeros aqui, ó. 1, 2. Então vai ficar assim a minha conta, ó. 125, porque eu eliminei a vírgula, vezes, e aqui não é mais 20 mil, agora isso aqui vai ficar 200. Então aqui 200 mais 8 mil. E agora o que é que eu faço? Primeira multiplicação, 125 vezes 200. Eu vou multiplicar 125 vezes 2 primeiro e depois eu acrescento os zeros. Então se eu pegar ó, 125 vezes 2, 2 vezes 5 vai dar 10, sobe 1. 2 vezes 2 vai dar 4, mais 1 dá 5. 2 vezes 1 dá 2, 250. Só que eu tenho que acrescentar esses dois zerinhos aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, f de x vai ser igual a 250 e repete aqui esses dois zeros do número 200 mais 8 mil. E agora basta somar 25 mil mais 8 mil, ou seja, 25 mais 3, isso vai dar exatamente, aliás, 25 mais 8, isso vai dar exatamente quanto? Vai dar 33 mil. Que é então o nosso item B de bola aqui, ó. Nosso item B de bola. Vamos aí para a questão de número 6. Um terreno retangular tem medidas, ó, 150 por 200 metros. Vão ser divididos em lotes iguais, medindo 8 por 10 metros e doados a famílias inscritas em um programa governamental. Qual é o total de famílias que vão ser atendidas por essas doações? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar aqui o nosso terreno retangular. Então, desenhe aqui nosso terreno retangular e observe só que nós temos aqui, ó, 150 por 200 metros. Então, eu vou colocar aqui 200 e aqui do lado eu vou colocar 150, que é a medida menor. E ele quer colocar lotes aqui, onde os lotes têm aqui, ó, 8 metros por 10 metros. Então, por exemplo, poderia colocar um lote bem aqui, ó. Aqui seria 10 e aqui seria 8 metros. Aí ele quer saber quantos lotezinhos desse daqui cabem nesse lote grandão aqui, nesse terreno gigantesco. Para fazer isso aí, basta fazer o quê? Calcular a minha área total. Quem seria a minha área total? Seria a área do terreno inteiro, ou seja, eu vou pegar aqui base, que é 200, e vou multiplicar pela altura, que é 150. Para a gente multiplicar esses dois números, basta fazer o quê? Multiplica o 2 pelo 15 e depois acrescenta os zeros que tem aqui. Então, por exemplo, ó, 2 vezes 15 vai dar 30 e repete aqui os três zeros. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, a área total do meu terreno vai ser de 30 mil metros quadrados. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de um lote desse daqui. Então, a área de um lote, vou colocar aqui do lado também. Ó, a área do lote vai ser a base, que é 10, vezes a altura, que é 8. Então, a área aqui do lote vai ser igual 10 vezes 8 vai dar 80 metros quadrados. E agora, para poder saber quantos lotes desses vão caber aqui nesse meu terreno, basta pegar a minha área total e dividir pela minha área do lote. E aí eu vou saber exatamente quantas famílias serão beneficiadas por esse programa governamental. Então, eu vou pegar aqui, ó, 30 mil e vou dividir por 80. Só que eu não sou besta, eu já vou simplificar essa minha conta aqui, ó, 0 vai embora com 0. Então, eu tenho que dividir 3 mil por 8. E eu vou utilizar aqui também a ideia dos itens, né? Os itens vão me ajudar a resolver essa questão. Então, observe, ó, quantos 8 cabem aqui no 30? Bom, ou vai caber 2 ou vai caber 3. Mas perceba que aqui cabem 3, ó, porque 3 vezes 8 vai dar 24. E aí, se eu fizer 30 menos 24, isso vai dar 6. Vamos voltar lá para os itens. Não pode ser o item A, não pode ser o item B, porque tem que começar com o número 3 aqui, observe, tem que começar com o número 3. O próximo número vai descer aqui, ó, que no caso é o 0, então vai ficar aqui embaixo 60. Então, que número vezes 8 dá próximo de 60? Pelos itens, ou vai ser o número 2 ou vai ser o número 7. Mas perceba, se fosse o número 2, daria 16, e 16 é muito longe de 60. Então, eu já sei que aquele número ali tem que ser o 7. Consequentemente, eu já sei qual item que eu tenho que marcar. Já sei que tem que marcar o item D, ó, porque não pode ser o item C.
Mas eu vou continuar aqui a questão para ver se realmente vai dar 375. Mas na hora da prova, se fosse eu já pularia a questão. Mas vamos lá. 7 vezes 8 dá 56. 60 menos 56 dá 4. Desce o último zero aqui, então fica 40 dividido por 8, que dá 5. 5 vezes 8 dá 40 e deixa resto 0. Ou seja, 375. Item D de dado, vamos aí para a questão de número 7. Vamos então aqui para a nossa questão de número 7, que tem o seguinte aqui, ó. Carlos fez a lista de todos os múltiplos positivos de 3 que são menores do que 500. Em seguida, retirou dessa lista, ou seja, da lista dos múltiplos de 3, todos os números que eram múltiplos de 4. Depois disso, o número de elementos da lista de Carlos era... Então vamos lá, vamos pensar da seguinte maneira. Imaginemos que eu quisesse calcular quantos múltiplos de 3 tem de 1 até 20. Vou colocar um número menor, depois a gente olha para o 500 aqui da questão. Então, vamos imaginar que eu quisesse calcular de 1 até 20, quantos múltiplos nós temos? Bom, para fazer esse tipo de conta, basta pegar 20 e dividir por 3, para saber quantos múltiplos de 3 tem de 1 até 20. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó, 20 dividido por 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, 20 menos 18 deixa resto 2. Então, eu vou pegar aqui a parte inteira, a minha parte inteira é 6. Essa é a parte inteira sendo 6, eu sei que vão ter 6 múltiplos de 3 aqui, ó. Então, múltiplo de 3 que tem de 1 até 20, eu já sei que vão ser 6. Quer ver como vão ser 6? Ó, eu tenho o número 3, que é menor que 20, o próximo múltiplo, 6, o próximo 9, o próximo 12, o próximo 15 e o próximo 18. O próximo daria 21, que passaria de 20. Vamos contar quantos múltiplos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu quero calcular a quantidade de múltiplos que tem até um determinado número, eu pego esse maior número, que no caso eu vou pegar o 500 aqui, e divido pelo 3. Quando eu dividir por 3, eu vou saber quantos múltiplos de 3 vão ter de 1 até 500. Então, vou sempre pegar aqui a parte inteira. Observe que deu o resto, mas não interessa. Eu pego a parte que é inteira aqui, que é o meu quociente. Então, eu vou fazer o mesmo processo para saber quantos múltiplos tem de 1, só que agora de 1 até 500. Então, no lugar de botar 20, eu vou colocar 500 aqui. Então, vou pegar aqui o número 500 e vamos dividir por 3. Bom, o 5 cabe em 3, ó, porque 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Desce esse 0, então fica 20. 20 dividido por 3, bom, agora cabe em 6, porque 6 vezes 3 dá 18. 20 menos 18 dá 2. Desce esse último 0 aqui. 20 dividido por 3 dá 6 novamente. 6 vezes 3 dá 18. E 20 menos 18 deixa resto 2. Então, quantos múltiplos eu tenho de 1 até 500? Quantos múltiplos de 3 eu tenho de 1 até 500? Está aqui, ó. Esse aqui é meu quociente, 166. Então, quer dizer que múltiplos de 3 de 1 até 500 eu vou ter aqui, ó, 166. Quem seriam, então, esses primeiros múltiplos aqui? Vamos só listar aqui os primeiros múltiplos para vocês poderem visualizar o que é que a gente vai fazer com os múltiplos de 4. Ó. Eu tenho o primeiro, que é o 3, depois eu tenho o 6, depois eu venho o 9, depois vem o 12, depois eu vou vir aqui com o número 15, depois 18, depois 21, depois 24, depois 27, assim por diante. Agora observe os múltiplos de 4 que temos nessa lista aqui. Essa lista aqui vai até o próximo de 500. Vê essa lista? Eu só coloquei os primeiros, mas só para você observar. Ó. Os múltiplos de 4 vão estar aqui a cada 4 números. Ó. O 12 é múltiplo de 4. Depois desses 4 números, vem esses 4 números aqui. Ó. O 24 é múltiplo de 4. Então, a cada 4 números aqui, eu tenho quantos? Eu tenho um múltiplo de 4. Isso vai me ajudar a poder tirar esses múltiplos de 4, já que a questão pede para retirar aqui, ó, retire dessa lista todos os múltiplos que são de 4. Então, de que lista a gente tem que tirar os múltiplos de 4? Dessa lista aqui, ó, onde eu tenho os múltiplos de 3. E a cada 4 números dos múltiplos de 3, eu tenho um que é múltiplo de 4 aqui, ó. Então, para mim saber quantos múltiplos de 4 tem nessa lista, basta pegar agora essa quantidade de múltiplos de 3, que é 166, ó. Vou pegar 166 e eu vou dividir por quanto? Por 4. Porque a cada 4 números aqui, eu vou ter o múltiplo de 4. Então, ó, se você pegar 16 e dividir por 4, dá 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Desce agora o número 6. 6 dividido por 4 vai dar 1. Porque 1 vezes 4 vai dar 4. E 6 menos 4 deixa resto 2. Então, qual é a quantidade de números 4 que eu vou ter aqui? Tá aqui, ó, 41. Pega a parte inteira. Então, já que eu quero retirar
dessa minha quantidade aqui, ó, dessa minha quantidade aqui, de múltiplos de 3, os múltiplos de 4, então eu vou pegar 166 e vou retirar todos aqueles que são múltiplos de 4, que no caso é 41. 1 para chegar em 6 vai dar 5, 4 para chegar em 6 vai dar 2, e esse 1 desce, ou seja, eu vou ter aqui 125 múltiplos de 3 que não são múltiplos de 4, ou seja, o item correto dessa questão é o nosso item D de dado. Vamos aí para a questão de número 8. Vamos agora aqui para essa questão da FGV, que diz assim, ó, um prisma possui 13 faces. O número de arestas desse prisma é... Parece até que a questão está faltando alguma figura aqui, está faltando algum dado, que ele só deu o número de faces, como assim? Primeiro você precisa entender o que é um prisma. Eu vou desenhar aqui para vocês 2 prismas e a partir desses 2 prismas vocês vão conseguir fazer essa questão. Pronto, desenho aqui 2 prismas. O que é um prisma? O prisma é uma figura tridimensional formada apenas por polígonos, onde eu tenho que ter aqui 2 bases, ó, a base de cima e eu tenho a base aqui de baixo. Outro exemplo de prisma seria esse aqui, ó, a base aqui de cima e aqui a base de baixo. Lembrando que essas bases têm que ser paralelas. Agora vamos contar quantas faces tem esse prisma aqui, ó. Quantas faces nós temos? Eu tenho uma aqui em cima, eu tenho uma aqui embaixo e eu tenho 3 na lateral. Então eu tenho quantas faces aqui? Eu tenho 5 faces. Beleza. Aqui nesse outro prisma eu tenho quantas faces? Ó, eu tenho uma aqui em cima, tenho uma aqui embaixo, tenho 2. E eu tenho 4 na laterais aqui. Então eu tenho 4 mais 2, eu tenho 6 faces. Imagina que a questão fosse assim. Temos um prisma aqui que eu tenho agora 5 faces. E ele quer saber o número de arestas desse prisma aqui. Então como é que a gente faria? Bom, a gente tem que sempre pegar essa quantidade que ele vai te dar aqui, no caso que foi 13, né? Mas vamos imaginar que eu tivesse dado 5. Eu vou pegar essa quantidade, eu sempre vou retirar quantas? Eu sempre vou retirar 2 faces, que seriam quem? A face de cima e a face de baixo aqui. Eu sempre faço essa conta. Que vai dar quanto? 5 menos 2 vão dar 3 faces laterais. E aí você vai pegar essas 3 faces laterais aqui e você vai perceber que eu vou ter um triângulo, ou seja, uma figura que vai estar aqui em cima vai ser um triângulo, ó, porque tem 3 faces laterais. Daqui da mesma forma, ó, eu tenho 6 faces, eu vou retirar as 2, que é uma de cima e uma de baixo, para saber qual vai ser o meu polígono que vai ficar aqui em cima. Então, ó, 6 menos 2 vai dar 4. Então, eu já sei que vai ser um quadrilátero que vai estar aqui em cima. Ó, quadrilátero que vai estar aqui em cima. No caso aqui da nossa questão, que vai ficar 4, ele te deu 13 faces. Então, vai ficar assim, ó, 13 menos 2. Então, tirando a base de cima e a base de baixo, eu vou ter uma figura que tem, 11 lados. Então, tem uma figura em cima que tem 11 lados e uma figura embaixo que tem 11 lados aqui, que são as bases, né? Não vale nem a pena desenhar aqui, porque vai ficar muito feio o desenho, fazendo o desenho aqui das 11 aqui. Basta você imaginar aqui, ó. Quando eu tenho aqui, ó, 5 faces, eu tiro 2, que é a de cima e a de baixo, me sobram 3 faces, e essas 3 faces me dizem que a figura que está aqui em cima é um triângulo, ó, 3 faces. Enquanto que tiver 6 faces aqui, eu tiro 2, fica 4. Então, eu já sei que aqui em cima eu vou ter um quadrilátero. Vai ter uma figura de 4 lados. Da mesma forma, se eu tiver 13 faces, eu tiro as 2, que são as bases de cima e a base de baixo. Eu vou ter aqui uma figura com 11 lados. O que é que isso vai me ajudar? Bom, se eu quero calcular o número de arestas, ele está pedindo isso aqui, ó, número de arestas. Observe que nessa figura o número de arestas é quanto? Bom, como eu sei que aqui em cima é um triângulo, tem 3... Então, eu tenho uma aresta aqui em cima, uma aresta aqui embaixo, uma aresta aqui. Então, eu tenho 3 em cima. Aqui embaixo também, ó, 3 embaixo, ó. E eu tenho 3 na lateral. Ou seja, 3 mais 3 mais 3, isso vai dar exatamente 15 arestas. E nesse daqui, vamos ver, ó. Eu tenho 4 em cima, 4, 4 embaixo. E eu tenho 4 na lateral. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, 4, vou multiplicar por 3 para saber a quantidade de arestas. Vai ter, então, quantas arestas aqui? Vão ter 12. Então, observe que basta pegar a quantidade de lados que tem uma base e multiplicar por 3. No caso aqui, o nosso prisma vai ter 11 de lados aqui na nossa base. Então, basta multiplicar por 3. 11 vezes 3 vai dar 33 arestas, que é então nosso item C de casa. Vamos aí para a questão de número 9. Considere as 4 letras da sigla TJTO. O número de maneiras de escrever essas 4 letrinhas aqui em sequências, de modo que 2 letras T não fiquem juntas. Então, não podem ficar aqui, ó, juntas. Então, eu vou te mostrar aqui 2 maneiras de você resolver essa questão. A primeira maneira,
vai ser você utilizar a ideia aqui de anagramas aqui. Então, quantas letras eu tenho aqui? Eu tenho 4 letras. Então, a minha estratégia aqui, utilizando anagramas, seria calcular o total de anagramas que eu consigo formar com essas 4 letrinhas. E depois eu calcularia quantos anagramas tem com os 2 T's juntos. E aí eu pegaria o total e tiraria justamente essa quantidade onde os T's estão juntos. E aí o resultado me daria todas as sequências de letras onde os T's estão separados. Então deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou calcular primeiro o total. E o total seria calcular a quantidade de anagramas que tem a palavra TJTO. Então eu tenho aqui quantas letras? Ó? 1, 2, 3, 4. Isso me dá 4 fatorial. Sobre, por que que seria sobre? Porque tem 2 letras T's iguais aqui, ó. Sempre que eu tiver letras iguais, eu conto a quantidade que tem e divido, ó. Tenho 2 letras T's, eu vou botar 2 fatoriados. Por quê? Porque se eu trocar de posição um T com o outro, não vai mudar aqui a minha palavra. Eu tenho que formar palavras diferentes. Então, 4 fatorial vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. E aí eu vou poder simplificar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Sobra então que o total de anagramas aqui que nós temos dessa palavra vai ser igual a 12, né? 4 vezes 3 dá 12. E aí só com essa informação de saber que temos no total aqui, no total considerando o T junto ou o T separado, eu tenho no total 12, já dá para eliminar aqui o item A e também dá para eliminar o item B. Porque 12 vai ser o total e eu ainda vou ter que retirar aquelas em que o T vai estar junto. E aqui observe que aqui no item B tem 12, que seria o total. Então, ou vai ser o item C ou vai ser o item D. Uma dessas duas opções aqui. Beleza, agora a gente vai calcular a quantidade de anagramas que tem os T juntos. Ou seja, tem assim, ó, T e T. Quantos anagramas vão ter a palavra que tem esse TT junto aqui, ó? Eu vou chamar esse T e o T junto de chamar de X aqui, como se fosse a representação de uma letra, né? Ó, se eu colocasse aqui o espaço para colocar os TT, eu poderia colocar aqui, ó, T, o T, e aí sobraria o J e o O. Eu teria que fazer aqui quantos anagramas tem essa palavra aqui, juntando esses 2 T's. Mas para não utilizar os 2 T's, eu vou colocar no lugar de 2T o X. Então, eu estou querendo calcular quantos anagramas tem essa palavra, ó, X, J, O. Então, quantos anagramas tem a palavra X, J, O? Seria, então, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui, ou seja, 6 anagramas onde as letras T, T aparecem juntas. Então, vou fazer assim, vou pegar o total e desse total eu vou retirar quantos anagramas aparecem com T, T juntas. Então, no total eu tenho aqui 12 e eu vou retirar 6, me dando exatamente 6. Ou seja, eu tenho 6 palavras ordenadas aqui, 6 anagramas, onde as palavras não têm um T, T juntos aqui, ou seja, seria o item D de dado. Outra maneira aqui, que seria uma maneira um pouquinho até melhor do que essa, já que a palavra aqui só tem 4 letrinhas, é você colocar aqui todas as possibilidades. Ó. Observe que vão ser 6, ó. Dá para fazer isso aqui na mão. Por exemplo, a primeira palavra seria T, J, T, O. A segunda eu vou trocar o J de posição com O. Então aqui vai ficar T, O, T, J. Observe que os T's estão separados aqui. Outra possibilidade é colocar assim, ó, O, J, T. Observe que o T está separado do T e eu coloquei o O e o J no meio. E agora eu vou mudar de posição, do O com J. Então vai ficar J, O, T. E mais uma possibilidade seria começando com a letra J. Aqui a letra T, aqui a letra O e aqui a letra T. Ó. Separados também, o T está separado do outro. E a outra é trocar o J com a posição do O. O, T, J, T. Pronto. Quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não existe mais nenhuma configuração onde o T vai estar separado do outro. Então, você poderia fazer isso aqui na mão, inclusive. Ó. Coloquei aqui na mão, deu 6 possibilidades. Exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, o item correto, de fato, é o item D de dado aqui. Vamos para a questão de número 10. Em um grupo de 40 advogados, 30 estão inscritos para um concurso A e 25 estão inscritos para um concurso B. É correto concluir que, observe que aqui ele não diz que 30 estão inscritos somente para o concurso A e 25 estão inscritos somente para o concurso B. Então, pode ser que exista aí no meio pessoas que fizeram o concurso A e o B ao mesmo tempo. E, de fato, algumas pessoas têm que ter feito o concurso A e o B ao mesmo tempo. Por quê? Porque aqui eu tenho 30 que fizeram só o A e aqui eu tenho 25 que fizeram o B. Então, se eu somar aqui, ó, 25 mais 30, observe que vai dar quanto? Ó, 30 mais 25, isso daria 55. Se cada um se inscreveu para um único concurso, teriam que ter 55 advogados.
Mas a gente sabe que tem aqui, ó, 40 advogados. E se tem 40 e aqui eu tenho 55, quer dizer que alguns advogados se inscreveram tanto para o concurso A como para o B ao mesmo tempo. Então, o que é que eu vou fazer para analisar aqui, antes de analisar os itens, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui duas possíveis situações extremas. Por que extremas? Porque está falando aqui, ó, de máximo, máximo, máximo e mínimo. Então, eu vou colocar aqui duas situações extremas e eu vou representar aqui pelos diagramas de Venn. Vocês vão ver como é que vai ficar fácil essa questão aqui. Vamos analisar então aqui essas duas situações. Ó, aqui eu tenho as pessoas que se inscreveram no curso A, eu tenho aqui as pessoas que se inscreveram no curso B, nessa primeira situação e nessa segunda situação também, ó, representação de quem se inscreveu no A e quem se inscreveu no B. Então vamos imaginar a situação em que todos os advogados se inscreveram para um desses dois cursos. Se todos estão inscritos em um desses dois cursos, então não vai ficar ninguém aqui fora. Isso acontece somente se, observe que aqui deu, ó, 55 pessoas que se inscreveram nesses cursos. Como eu sei que tem 40, então quer dizer que se eu pegar 55 e tirar os 40, eu vou ter 15 pessoas, observem só, ó, 55 menos 40, eu vou ter 15 pessoas que se inscreveram nos dois cursos ao mesmo tempo. Ó. Então ficaria aqui o 15 aqui embaixo, 15. E aí observe, no curso A, 30 pessoas se inscreveram, mas eu já tenho 15 aqui nos dois cursos ao mesmo tempo. Então, 15, para chegar em 30, falta 15 aqui, ó. Então, observe, ó, 15 mais 15 daria 30 que se inscreveram no curso A aqui. Já no curso B, perceba que eu tenho 25. Aqui eu tenho 15. Então, para chegar em 25, faltam 10. Então, esse cenário aqui, ninguém aqui ficou de fora, ficou 0 de fora. 15 mais 15 dá 30, e 30 mais 10 vai dar exatamente o total aqui, 40. Então, esse seria o cenário em que todos estariam inscritos em pelo menos um dos dois cursos aqui. Outro cenário seria o quê? Seria que todas as pessoas que se inscreveram aqui no curso B tenham se inscrito também no curso A. Ou seja, aqui ficaria 25 pessoas, ó. 25 pessoas já se inscreveram aqui no curso B, mas também se inscreveram no curso A. Ou seja, todas as pessoas se inscreveram nos dois ao mesmo tempo. Então aqui, ó, 25 pessoas. Só que no curso A, eu tenho que 30 se inscreveram para esse curso A. Já tenho 25, então falta 5 aqui. Então, apenas 5 pessoas aqui se inscreveram apenas para o curso A aqui fora. Então, observe que se você somar 5 mais 25, dá 30. Está faltando quanto? Está faltando 10, que vai ficar aqui. São 10 advogados que não se inscreveram nem no A ou no B. Então, esses dois cenários são os cenários que são máximos e mínimos. Ó. Quando ninguém, ó, fica fora e quando as pessoas que estavam no B, todas se inscrevem no curso do A. Então, vamos agora analisar aqui as opções. No máximo, 15 deles estão inscritos nos dois concursos. No máximo, 15 não, no máximo, observem só, 25. Ó. No máximo, 25. 15 seria o caso em que todos se inscrevessem, mas tem um caso aqui em que todos que estão no A também estão no B. Então, tá aqui, ó, 25 é o máximo de pessoas, por isso que o item A aqui, no caso, é o item falso. E o item B tem, no máximo, 10 deles não estão inscritos nem no concurso A, nem no concurso B. Perfeito, tá vendo aqui, ó? No máximo, 10 não estão inscritos nem no curso A, nem no curso B aqui no concurso, então é o item B de bola. No item C tem, no máximo, 10 deles estão inscritos apenas, aqui, ó, apenas no concurso A. Errado também, porque aqui observe que nessa situação eu tenho 15, ó. Então, ele está dizendo que no máximo é 10, mas é porque eu posso ter 15 aqui. No item D, ó, no mínimo 15 deles estão inscritos apenas no concurso B. Errado também, porque nessa situação 2, eu posso ter, ó, 0 pessoas que se inscreveram apenas no concurso B. Apenas no concurso B, eu posso ter o caso em que ninguém fica apenas no B. Ou seja, todo mundo que é do B está aqui no A. Ou seja, o item D também é o item falso. O único item correto dessa questão, de fato, é o item B de bola. Vamos aí para a questão de número 11. Sabe-se que o número x representa 20% do número y. A metade do número x em relação ao dobro do número y representa quanto em porcentagem aqui, ó. Então vamos lá, já que ele não falou em valores aqui, eu posso atribuir o valor que eu quiser. Toda questão que apresentar aqui porcentagem e não te dar nenhum valor, te der nenhuma dica de quais sejam esses valores, eu posso atribuir o valor que eu quiser, já que eu estou falando aqui de porcentagem. Então observe só, eu vou ter aqui o número x, eu vou ter o número y. No número x, aliás, no número y, eu vou atribuir o valor de 100. Por quê?
Porque observe que o número x ele representa 20% do número y. Se eu atribuir para o valor y 100, calcular 20% de 100 é fácil. Veja só, 20 por 100 de 100. Cancela 100 com 100, vai dar o próprio número 20. Então, a gente geralmente considera o número 100 o número ideal para você atribuir nesse tipo de questão. Então, se o y for 100, o x vai ser 20. Afinal de contas, o 20 está sendo aqui, ó, 20% de 100. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a questão pede aqui, ó. Ela pega a metade do valor de x. Como a gente está atribuindo o valor de x igual a 20, vou pegar aqui a metade. A metade de 20 vai dar quanto? Vai dar 10, porque 20 dividido por 2 dá 10. E ele pede aqui, ó, em relação ao dobro do número y. O y é 100. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 para encontrar o dobro. Então, o y vai ficar igual a 100 vezes 2, que vai dar 200. E aí, o que ele está pedindo na questão? Está pedindo na questão quanto é que o x aqui, ó, que é 10, vale em porcentagem em relação ao y, que é 200. Então, tem duas maneiras de fazer essa questão novamente. A primeira é utilizando a regra de 3, ou seja, o 200 vai ser meu total, vai ser meus 100% aqui. E o 10 vai ser o que eu quero saber em porcentagem em relação a 200x. E aí eu posso cancelar, por exemplo, esse 0 com esse 0. Eu posso cancelar esse 0 com esse 0 aqui, ó. Então, vai ficar x vezes 2 aqui, ó. X vezes 2 vai dar 2x, igual a 1 vezes 10, que vai dar 10. Passa agora o 2 dividindo, eu tenho que 10 dividido por 2, ou seja, o valor de x vai me dar aqui 5%. Então, o item correto aqui seria, então, o item D de dado. A outra maneira de fazer essa questão é, de novo, utilizar a ideia de fração, que eu já utilizei aqui nas resoluções de hoje. Eu pegaria o 10, enquanto em relação a 200. Como eu quero que apareça uma porcentagem aqui, ou seja, um número sobre 100, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, de maneira que o número de baixo vire o número 100. Bom, para o 200 virar o 100, eu tenho que dividir por 2. Se eu dividir por 2 embaixo, divide por 2 em cima. 10 dividido por 2 dá 5. E observe que isso aqui, ó, 5 de 100, 5 por 100, 5%. Ou seja, de fato, realmente é o item D de dado aí. Vamos aí para a questão de número 12. Assinale a alternativa que traga uma afirmação correta da maior das soluções da equação. Então, é em relação à maior solução. Então, vou encontrar o valor de x1 e o valor de x2, eu vou comparar quem é o maior, e aí em relação ao maior eu vou dizer se isso é ímpar, negativo, múltiplo de 4 ou se é um quadrado perfeito. Beleza, então para a gente calcular aqui as raízes, eu preciso encontrar primeiro os valores de A, B e C. O valor de A aqui seria o número que acompanha o x elevado a 2, que no caso aqui é 1, já que não tem número aqui, então aqui é 1. O B seria o número que acompanha o x, que no caso aqui é 2. E o C seria o número que não acompanha nem o x elevado a 2. No caso aqui, ó, é menos 15. Então, aqui eu vou colocar menos 15. Aí eu tenho que lembrar que o valor do delta, aquela formulazinha, vai ser igual a B elevado a 2 menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, o meu delta aqui vai ficar igual a quanto? O B está sendo igual a 2, ó. Então vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 menos 4, que multiplica. Quem é o A? O A é 1. Vezes quem é o C? O C é menos 15. Sempre que a gente substituir um valor que é negativo, coloca dentro do parênteses, menos 15. Então vai ficar assim, delta igual 2 elevado a 2 dá 4. Observe, gente, que aqui eu tenho negativo e aqui eu tenho negativo. Menos com menos na multiplicação, isso vai dar exatamente mais. E aí eu vou multiplicar 4 vezes 1 dá 4, vezes 15 dá 60. Então o valor do delta aqui vai ser igual 4 mais 60, 64. Agora a gente vai para a fórmula do x. Qual seria a fórmula do x? Menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 que multiplica o a. Então, vou substituir no lugar do b, vou colocar o b aqui, ó, que é 2. Só que esse b está negativo aqui, então vai ficar menos 2. Então, vai ficar assim, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 64. Então, 64 sobre 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? Está aqui, ó, o valor de a é igual a 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1. Portanto, isso aqui vai ficar menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 64 dá 8, sobre 2 vezes 1 dá 2. E daqui eu tenho duas soluções. Eu tenho aqui o meu x1 e eu tenho o meu x2. Observe que se eu pegar aqui no meu x1 a parte positiva, eu já vou estar encontrando o maior valor das minhas soluções.
Quando eu pegar a parte negativa, que é o x2, eu vou estar encontrando o menor valor das minhas soluções aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 2 mais 8, menos 2 mais 8 sobre 2. E aqui embaixo vai ficar menos 2 menos 8 sobre 2. Observe que aqui em cima nós teremos, então, menos 2 mais 8 dá 6, dividido por 2 dá 3. Menos 2 menos 8 dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5. Quem é o maior valor? De fato é o 3, porque o 3 é um número positivo e o número menos 5 é um número negativo. Então quer dizer que o 3 é a nossa maior solução. E o 3, olha o item A, é um número ímpar? É um número ímpar, perfeito. É negativo? Não, não é negativo. É múltiplo de 4? Não é múltiplo de 4. É um quadrado perfeito? Também não é um quadrado perfeito. Mas, professor, o que é um quadrado perfeito? É aquele número em que eu posso extrair uma raiz quadrada de forma exata. Por exemplo, o 64. O 64, ele tem uma raiz quadrada exata, que no caso é 8. Outro número que é quadrado perfeito, 4, ó, porque raiz quadrada de 4 é 2. Agora, o número 3 não é um quadrado perfeito, porque se tu tirar a raiz quadrada de 3, isso não vai dar um número exato. Na verdade, o raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, vamos aí para a questão de número 13. A razão entre o comprimento e a largura de um quadro retangular é de 5 para 8. E a soma dessas medidas é igual a 104 centímetros. Assim, a largura desse quadro é igual a... Então, observe que aqui a gente está falando de razão, e razão, como a gente já sabe, a razão é uma fração. E essa fração vai ser dada por quem? Comprimento sobre a largura. Ó, primeiro vem um comprimento e depois vem a largura na leitura. Então, aqui vai ficar o comprimento sobre a largura. Ele está dizendo que essa razão é dada por 5 para 8, ou seja, vai ficar 5 em cima e o 8 embaixo. Então, a minha razão, vou colocar aqui embaixo, vai ficar igual a 5 sobre 8. Onde aqui em cima vai ficar, então, o meu comprimento, que eu vou chamar aqui de C, e aqui embaixo vai ficar a minha largura, que eu vou chamar de L. Então, eu posso até, inclusive, multiplicar assim x, ó, e a gente vai observar que o L vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 5L, que é a minha largura, isso é igual a 8 vezes C. Aqui, ó, 8 vezes o C. Então, essa aqui seria a minha primeira equação, e eu vou deixar essa minha primeira equação por enquanto aqui. Vamos agora para outra equação, que diz assim, ó, a soma dessas medidas, que medidas? O comprimento com a largura. Ele está dizendo que a soma vai ser igual a 104. Então, eu vou colocar aqui, ó, comprimento mais a largura, isso vai dar igual a 104. Então, eu formei aqui um sistema de equação e ele quer saber na questão o valor da minha largura aqui. Beleza, então quer saber o valor de L. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o valor de C aqui, ó, do comprimento, e vou passar a largura para o outro lado. Quando eu encontrar o valor de C em função do lado, eu vou substituir aqui na minha primeira equação. Então, eu vou pegar a minha segunda equação, que é C mais L igual a 104. Vou passar o L para o outro lado, vai ficar então C igual a 104 menos L. Então, essa daqui vai ser a minha substituição. Eu vou pegar esse C aqui e vou substituir aqui, ó, nessa minha primeira equação. Então, vai ficar assim, ó, 5L é igual a 8, que multiplica, já que eu estou multiplicando por essa expressão, abre parênteses, ó, 104 menos L. Beleza, agora vamos multiplicar a distributiva aqui. Então, 5L vai ser igual a 8 vezes 104 aqui, que vai dar 832. Afinal de contas, se fosse 100 vezes 8, daria 800. Como eu tenho 4 vezes 8, que dá 32, então fica 832. Menos, então eu multipliquei esse aqui, agora eu vou multiplicar 8 vezes L, dá 8L. E agora eu vou passar esse menos 8L para esse lado de cá, somando, vai ficar 5L mais 8L, isso é igual a 832. Aqui vai ficar então 13L igual a 832. Para saber o valor do L, que é a minha largura aqui, basta passar o 13 que está multiplicando, dividindo. Então, vai ficar 832 dividido por 13. Então, quando eu fizer essa divisão aqui, já vai dar o resultado do comando da questão, porque o comando da questão pede a largura. E eu estou calculando o valor do L aqui, que é a minha largura. Então, quando eu dividir essa conta, eu já vou saber qual é a minha resposta. Então, vou fazer aqui a divisão, ó, 832 dividido por 13. Observe que pelas minhas opções aqui, ou vai ser o número 6 aqui, ou vai ser o número 5, o primeiro número que eu tenho que multiplicar ali. Então, eu tenho que ficar pensando qual número vezes 13 vai dar próximo de 83. Ou vai ser o 5 ou vai ser o 6. Vamos tentar aqui o 6,
Porque se o 6 não der certo, eu já sei que minha resposta vai ser 58. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o número 13 e vou multiplicar pelo número 6. 6 vezes 3 vai dar 18, sobe 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 1 dá 7, 78. O 78 é menor que 83. Então o 6 dá certo. Então não pode ser mais o item D aqui. Então 6 vezes 13 vai dar 78. 83 menos 78 vai dar exatamente 5. Desce esse número 2. 52 dividido por 13, isso vai dar exatamente 4. 4 vezes 13 vai dar 52. Então, eu tenho aqui, 64 é o valor da minha largura. Então, o valor da minha largura é 64, o item B de bola. Vamos aí, então, para a questão de número 14. Tem-se, ao todo, 40 cédulas de real, apenas de R$20 e de R$50. Então, eu posso até representar aqui as cédulas de R$20 como sendo V e as cédulas de R$50 como sendo C. Então, eu tenho aqui 40 cédulas, sendo apenas essas cédulas de R$20 e de R$50. Totalizando aqui, então, R$1.220. E ele quer saber a razão. A razão a gente sabe que é uma fração. Observe que as opções aqui são frações. Então, ele quer a razão entre o número de cédulas de R$50 e o número de cédulas de 20. Ou seja, nessa ordem aqui. Primeiro as cédulas de 50, depois as cédulas de R$20. Então, primeiro a gente vai formar aqui o nosso sistema de equações, que é assim, Como eu tenho 40 cédulas no total, então se eu pegar a quantidade de cédulas de 20 e somar com a quantidade de cédulas de 50, isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 40 cédulas. Por outro lado, vamos saber o valor, como cada quantidade aqui de cédulas de 20. Temos R$20 aqui, então eu posso fazer assim, 20 vezes a quantidade de cédulas de 20, mais 50 vezes a quantidade de cédulas de 50, vai me dar o valor em real aqui, 1.220. Então, a gente formou esse sistema de equação, que você pode utilizar o método da substituição, que a gente utilizou nas questões anteriores, ou você pode utilizar o método da soma, que nesse caso aqui eu prefiro utilizar o método da soma, porque aqui eu tenho 20V, e aqui eu posso aparecer com essa expressão colocando menos 20V. Como? Multiplicando aqui em cima por menos 20. Porque menos 20 vezes V vai dar menos 20V. Vezes o C vai ficar menos 20C vezes o 40. Então, vai ficar assim. Menos 20 vezes V vai ficar menos 20V. Menos 20C. Afinal de contas, menos 20 vezes C dá menos 20C. E eu multiplico agora menos 20 vezes 40. Vai dar negativo. 2 aqui, com 4 vai dar 8. Então, eu coloco 8. Só que esse número tem um zero e esse número tem mais um zero. Coloca 2 zeros aqui. E aí eu vou repetir essa equação de baixo. 20V mais 50C. Isso é igual a 1.220. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Porque observe que menos 20V vai embora com mais 20V. E aqui eu fico, menos 20C mais 50C vai dar exatamente 30C. Isso é igual a 1.220 menos 800. Olha só, 1.220 menos 800. Isso vai dar exatamente 0. 0 para 2, 2. 8 para 12 vai dar 4. 420. Deixa eu pagar para eu poder ter espaço aqui. Então vai ficar 420. E agora eu posso cancelar esse 0 aqui do lado esquerdo, do 30, com esse 0 do lado direito. E eu posso passar o 3 dividindo. Vai ficar C igual a 42. Dividido por 3, portanto, aqui C vai ser igual a 42 dividido por 3, isso dá exatamente 14. Então, eu tenho 14 cédulas de R$50, porque esse C aqui vai me representar as cédulas de R$50. Agora, para me saber quantas cédulas de R$20 temos, bom, basta a gente retornar essa equação aqui, Eu tenho aqui cédulas de 20 mais cédulas de 50 dá 40 cédulas. Como eu tenho 14 cédulas de 14, 14 cédulas de 50, na verdade, aqui vai ficar 20 mais 14 igual a 40. Passa agora esse 14 para o outro lado, vai ficar então cédulas de 20 igual a 40 menos 14. Portanto, as cédulas de 20 vai ficar 40 menos 14, dá 26 cédulas de R$20. Vamos voltar agora aqui para o comando da questão, que diz assim: a razão entre o número de cédulas de R$50, então aqui é a razão, entre o número de células de 50 sobre o número de células de 20.
O número de células de 50 é 14, então coloca 14 aqui em cima. E embaixo vai ficar o 26. E agora basta a gente simplificar essa fração para encontrar a nossa opção correta. Dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Então a minha razão aqui vai ficar igual a quanto? A razão vai ser igual a 14 dividido por 2 dá 7, 26 dividido por 2 dá 13, ou seja, é o nosso item A de aprovação no concurso do Metrofor. Vamos aí para a questão de número 15. Bento, Gabriel, João são 3 crianças que estão brincando em uma praça. Um deles está brincando com um carrinho, o outro com um avião e o outro aqui com um bloquinho de montar. Sabe-se que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira, então eu vou ter aqui apenas uma que é verdadeira. Então observe que nós temos aqui 3 pessoas. Nós temos o Bento, nós temos aqui o Gabriel e nós temos aqui o João. E nós temos os seguintes brinquedos. Nós temos o carrinho, vou representar pelo C, nós temos o avião e nós temos aqui o bloquinho. Beleza, cada um tem o seu brinquedo e a gente precisa descobrir quem é que está com o que aqui, né? Se é o Bento que está com o avião, ou se é o Bento que está com o carrinho, ou se é o Gabriel, a gente vai descobrir a partir dessas informações aqui. O que é que a gente sabe? A gente sabe que apenas uma delas aqui é verdadeira. Considerando o exposto, é correto afirmar que? Então, beleza. Então, vou considerar que a primeira aqui é a afirmação verdadeira e as duas são as falsas, automaticamente. Então, observe que a primeira tem assim, Gabriel está brincando com o avião. Estou considerando verdadeira. Então, o Gabriel, que é esse daqui, está brincando com o quê? Com o avião, que é esse daqui. Então, eu posso fazer a seguinte ligação. Gabriel está com um avião. E aqui no item 2 tem assim, Bento não está brincando com o seu avião. Então, se o Bento não está brincando com o avião é falso, então o verdadeiro seria dizer que o Bento está brincando com o avião. E aqui nós temos um problema, porque as duas crianças estão brincando com o mesmo brinquedo. E a gente sabe que cada um está brincando com um brinquedo diferente. Então, qual foi o problema? Foi assumir que a primeira é verdadeira. Então, a gente vai tirar isso daqui. E vamos agora assumir que a primeira é falsa e a segunda que é verdadeira e essa terceira é falsa. Vamos ver o que é que a gente consegue encontrar. Gabriel está brincando com um avião. Agora eu estou considerando falso. Então, ele não está brincando com o avião. Se o Gabriel não está brincando com o avião, ou ele está brincando com o carrinho, vou botar o C aqui, ou ele está brincando com um bloco, vou colocar o B aqui. No item 2, Bento não está brincando com o avião. Ou seja, se o Bento não está brincando com o avião, ou ele está brincando, porque aqui é verdadeiro agora, né? Ou o Bento está brincando com o carrinho, ou o Bento está brincando com o bloco, que nem o Gabriel aqui. E o item 3 tem João não está brincando com o carrinho. Isso é falso. Se o João não está brincando com o carrinho é falso, é porque ele está brincando com o carrinho. Então, o João aqui, que é esse, é o J, ele está brincando com o carrinho. Então, vou apontar aqui para o carrinho. Observe que o Gabriel, ou ele está brincando com o carrinho, ou ele está brincando com o bloco. Mas a gente acabou de ver que o João é que está brincando com o carrinho. Então, o Gabriel não pode estar brincando com o carrinho. Logo, o Gabriel aqui está brincando com o bloco. E aqui a gente vai ter o outro problema. Por quê? Porque o Bento ou está brincando com o carrinho ou com o bloco. Só que o carrinho está com o João e o bloco está com o Gabriel aqui. Ou seja, tivemos outra contradição aqui, outro problema. Então, não podemos considerar a segunda como sendo verdadeira. Vamos retornar aqui e vamos agora considerar a primeira sendo falsa, a segunda sendo falsa e a última sendo verdadeira. Só existe agora essa possibilidade. E provavelmente vai ser a possibilidade da questão. Gabriel está brincando com o avião. É falso. Se é falso, então ele não está brincando com o avião. Logo, Gabriel ou está com o carrinho ou ele está com o bloco. Segunda, Bento não está brincando com o avião. Como isso aqui é falso, então quer dizer que ele está brincando com o avião. Então, Bento aqui, ele está brincando com um avião. Já sei com o que é que o Bento está brincando. No 3, João não está brincando com o carrinho. Observe que o João não está brincando com o carrinho. Ou seja, ou ele está com o avião ou com o bloco. Só que o avião, quem está é o Bento. Então, o João não pode brincar com o avião. Ele está brincando com quem, então? Ele está brincando com o bloco. Sobrou, então, que o Gabriel aqui estava brincando ou com o carrinho ou com o bloco. Só que o bloco está com o João. Então, cancela, sobra apenas o carrinho. Agora, não temos nenhuma contradição. Podemos ler as opções aqui. O item A tem Bento está brincando com o avião. Vamos ver, Bento está brincando com o avião. Perfeito, o item A aqui é o item da questão. O B, Gabriel está brincando com um bloquinho de montar. Gabriel está brincando com o carrinho. Está errado, falso. João está brincando com o avião. João está brincando com um bloquinho. Errado aqui, falso. E o item D,
Bento está brincando com o carrinho. Bento está brincando com o avião. Aqui, ó, mais falso aqui, nota de R$3. O item correto dessa questão, de fato, é o nosso item A aí de aprovação no concurso do Metrofoco. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotematemática. A gente se vê na próxima, então, valeu!